falando do laço poligonal, o laço poligonal serve muito utilizado para fazer uma seleção, por exemplo, dessa luminária. Eu queria recortar essa luminária bem certo no seu contorno, então aí eu passo para o laço poligonal. Eu tenho essa primeira ferramenta laço, que é uma ferramenta mão livre, ó, que ela não tem tanta precisão quanto a outra, ó, mas para uma seleção rápida é interessante. E eu tenho a outra, que é a ferramenta laço poligonal, que cada clique você vai desenhando livremente linhas retas. Então, no caso dessa luminária, barra de espaço, eu seleciono exatamente o contorno dessa luminária. Está selecionada. E aí eu posso fazer várias operações. Eu posso apagar ela, eu posso trocar o brilho e o contraste dela, ou eu posso mudar também, que eu acabei de mudar a saturação. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Eu posso pegar, fazer um Ctrl C, que é copiar, que eu poderia fazer copiar aqui no editar, Ctrl C, e posso dar Ctrl V, um colar. É natural no Photoshop, ele já faz uma camada acima, ó. Então na verdade tem duas luminárias ali, tem a normal e tem a camada acima. Ó, se eu puxar ali eu vejo que tem duas. E eu poderia fazer o que? Depois eu poderia pegar essa luminária e poderia estar aumentando ela de tamanho, por exemplo, ou mudando alguma característica. Neste caso, eu mantenho a original por baixo e essa de cima eu posso fazer agora imagem, ajuste, mexer alguma coisa no equilíbrio de cores, por exemplo. Então eu mexo nas cores, tentar trocar um pouco a tonalidade dessa luminária, por exemplo. Mas eu apagar com o olhinho aqui, ó, a de baixo continua. Então você pode, se você quer manter uma característica original da imagem, você pode copiar e colar por cima e alterar. A seleção, tá, às vezes ela é muito trabalhosa. E você quando a seleção é muito trabalhosa, você não quer correr o risco de acontecer isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ctrl mais, eu vou selecionar ali, vou selecionar esse copo ali. Ou melhor, eu vou selecionar, além do copo, eu vou selecionar os dois copos aqui. Às vezes a seleção é demorada, é trabalhosa, é cuidadosa. E quando acontecer isso, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. O que você pode fazer para se precaver quando você passa muito tempo fazendo uma seleção toda cuidadosa, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como vocês observam, eu já fiz a seleção, perdi um tempo. Então, muitas vezes vocês vão fazer seleções que vão ser bem trabalhosas, uma almofada. E aí, vocês não podem correr o risco de clicar e perder essa seleção. Porque se eu clico aqui, só dou um clique fora, todo o trabalho que eu tive de fazer essa seleção aqui, ó, é desperdiçado. Tá? Então, quando for esse tipo de situação, tá, vocês têm que tomar cuidado e gravar a seleção, tá? Porque você pode precisar reutilizar novamente. Então, aqui fiz a minha seleção, tá? Venho aqui em selecionar, salvar a seleção. Então, aqui eu vou salvar a seleção e coloco o nome, ó, copo. Copo. Ok. Isso fica guardado no arquivo de tratamento de imagem, que vai ser sempre um formato de Photoshop, que é o PSD. Agora, como eu disse, ó, se eu pegar e der um clique fora, ó, perdi a seleção, não tem mais a seleção. Então você não quer correr o risco de ter que, por exemplo, ter que refazer todo o contorno. Então vamos supor que você começou arrumando o brilho do copo, clicou sem querer fora, perdeu a seleção. E agora vai de novo. Então se você perdeu 10 minutos com uma seleção, você vai gastar mais 10 minutos selecionando tudo de novo, tá? Então, como eu fiz o salvar, eu lá na frente do meu trabalho, eu não vou precisar procurar em histórico, nada. Até porque se eu voltar no histórico, eu vou perder coisas que eu fiz. Aí eu faço isso aqui. Já fiz várias coisas, eu volto aqui
e dou selecionar, carregar seleção, abro aqui as opções, já salva, copio, ok, está carregada de novo minha seleção e daí eu posso fazer a alteração que eu quiser. Tá? Então seleção, pensem sempre quando vocês forem fazer tratamento de imagem, se não compensa salvar para vocês continuarem o trabalho depois, ou no meu caso aqui eu poderia continuar a minha seleção. Então eu quero também selecionar além dos copos a frente do móvel. Então agora eu aperto para mim poder adicionar seleção, eu aperto o laço, aperto o Shift e seleciono também a frente aqui do móvel. Ó. Então com isso eu estou aumentando a minha seleção. Posso até salvar de novo se quiser. E aí vou fazer as operações, ou apagar, ou trocar algum efeito. Por que ele não deu aqui a opção de fazer ajuste? Ó? Porque está na camada de cima, está numa camada que está oculta. Aí clico embaixo e aí eu vou para ajustes. Então sempre atenção nas camadas. Tá? Sempre atenção nas camadas. Então é isso, façam as seleções, adicionem tire seleção, mas se possível, se for seleções muito demoradas, salvem elas para recuperar. Aqui também eu vou tirar agora uma seleção, ó. Alt, não quero mais essa seleção. Ó. Pronto, quero só aquela mesma, eu faço a operação que eu quiser. Tá? Além da questão da ferramenta poligonal, eu posso fazer uso também, tá, de um recurso que é bem famoso no Photoshop, que é a possibilidade de selecionar grandes áreas, que é a varinha mágica. Tá? A varinha mágica é um comando que existe desde sempre que eu conheço, pelo menos o Photoshop, trabalhando há 20 anos, ele tem essa possibilidade, que é essa aqui, ó, a ferramenta varinha mágica. Qual que é a ideia? Muitas vezes eu quero selecionar grandes áreas. E essa varinha mágica ela permite que eu faça a seleção de uma área grande na qual os pixels são de cores parecidas. Então, como funciona? Vou pegar o caso aqui da luminária. Então, em vez de eu pegar e selecionar por dentro, eu clico nessa varinha mágica e eu pego e clico dentro, ele já seleciona tudo. E ele vai buscar o que? A regra da varinha mágica é a cor do pixel. Então, ele tem um sistema chamado tolerância, que fica aqui nas propriedades da varinha mágica. Então, tolerância. Se a tolerância é baixa, por exemplo, o valor de tolerância é baixa, como por exemplo o valor de 5, quando vocês clicarem com a varinha mágica, ele só vai pegar o pixel branco. Se você bota ali 19, ele vai pegar o pixel branco e um pouquinho já a cor parecida com o branco, que é um bege clarinho. Se eu botar 30, ele vai pegar o cinza clarinho e o cinza mais escuro. Ele vai aumentando. Ó. Se eu botar 99, ele vai pegar até esse cinza mais escuro em volta. Ó. Pegou até mais partes da imagem. Então é assim que funciona a varinha mágica aqui, que é para você fazer grande seleção. Então aqui no caso, às vezes ele não vai te dar toda a seleção, mas pelo menos ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um começo de uma seleção que você queira fazer. Então aqui com tolerância mais ou menos 50, ó, eu já tenho tudo selecionado, não precisei perder tempo. Lógico, fica às vezes alguns pixels que por tolerância 50 não pegou. Aí você vem com a poligonal, aperta o Shift e complementa se você quer aquele pedacinho. Vai do outro lado e complementa. Tá. E aí, rapidamente, a velocidade bem maior, você altera, tá, a tua imagem ali, já com a seleção feita. Ok, então repassando, a gente viu seleção através de retângulo, círculo, adição, subtração de seleção, salvar uma seleção, carregar uma seleção e a varinha mágica.
É possível também você fazer seleção através da caneta. A ferramenta caneta citada, ela, ela fica aqui nos comandos aqui à esquerda, e vocês vão encontrar ela aqui no menu. Vocês têm a opção aqui no canto. Lembrando, lógico, que todos esses comandos aqui da barra de ferramentas, eles possuem uma flecha que você tem mais opções. Isso aí eu não comentei, mas é evidente ali, ó. Tanto eu aperto seguro, né, eu tenho mais opções. Além disso, você tem esses 3 pontos e segura e abre várias opções ocultas aqui por trás dos comandos, tá? Então aqui, ó, logo em cima deste retângulo, eu tenho, apertando a opção caneta. A caneta, qual é a ideia dela? Por que usar ela ao invés de usar, por exemplo, a seleção poligonal? Basicamente, vocês vão usar a caneta para fins de seleção, lógico, né, que é o que nós estamos falando. Vocês vão usar a opção caneta quando for uma situação onde você precisar contornar algo que tem curvatura, né? Vocês viram na seleção poligonal, embora ela seja uma seleção interessante, só que ela é reta, ó, e não há o que fazer. Então, para situações de curvatura, você teria que fazer muitos pontos, como o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui. Teria que fazer muitos pontos para fazer uma curvatura, o que acaba sendo trabalhoso e ruim de fazer, tá? 2 cliques ele fecha uma seleção, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, ó. 2 cliques ele fecha a seleção. Aí se eu pego outra ferramenta da seleção e dou um clique, ele desabilita a seleção. Então, a ferramenta caneta, ela serve para fazer esses arredondados aqui, ó. Tá? É uma outra opção de você estar fazendo a seleção. Então, quando você clica nela, você vai perceber que tem mais de um tipo. Eu tenho a ferramenta caneta simplesmente, eu tenho a forma livre e tenho com curvatura. Vou mostrar a diferença das 3, depois do processo de edição. Então, a ferramenta caneta, a primeira opção aqui, ó, ela faz reto como faz o poligonal, ó, só dá um clique, ó, só um clique ela faz também poligonal. Agora, se você der um clique e segurar o botão esquerdo e arrastar, ela faz uma curvatura, faz 2 antenas, que é a criação da chamada curva Bézier. Aí o próximo é um clique só. O próximo eu clico e arrasto o mouse, segurando o botão esquerdo, ele faz a curvatura. Outro clique e volto no começo, fazendo uma seleção fechada. Então eu posso fazer dos 2 jeitos, né? Eu posso fazer tanto com curvatura ou linha reta, a opção caneta em si. Tá? Aqui eu vou pegar a flechinha, botão direito, tá? E aí eu vou excluir o que eu fiz agora. Então, novamente, caneta eu posso fazer reto ou segurando fazendo com curva. Se eu pegar a opção forma livre, o nome já diz, eu vou como se estivesse desenhando livremente, então vai ser riscado a minha seleção com caneta. E o outro, terceiro, eu vou desenhando, mesmo que eu desenhe só com clique, ele já entende que é para fazer curva, ó. Eu não estou arrastando, só com clique, ó. Então naturalmente ele já faz curvado. Então você tem essas 3 opções para você trabalhar diretamente. Particularmente falando, você pode trabalhar com o primeiro, porque como foi mostrado, o primeiro ele contempla essa curvatura aqui. Esse do mão livre é muito difícil você acertar de primeira, é umas situações muito específicas. Vou excluir aqui, selecionei a seta aqui, chamado seleção de marcador, excluir de marcador. Então vamos lá, eu vou fazer uma seleção então nessa almofada para exemplificar essa questão da curvatura. Primeiro eu faço a seleção, depois eu faço a edição dessa seleção, que é o que eu vou fazer o ajuste fino. Então primeiro eu vou clicar na caneta primeira mesmo,
Ó, vou clicando. Aqui já tem uma curvatura, eu posso clicar e segurar o botão esquerdo e arrastar um pouco. Ó. Vou clicando, vou clicando, clico e arrasto um pouco. Aqui tem uma curva maior, ó, Ctrl mais. Toda essa movimentação que eu falei, Ctrl mais e barra de espaço. Ó, barra de espaço, Ctrl mais, zoom e o pan, né? Mãozinha. Clico, arrasto. Clico, arrasto. Ó, aqui é uma ponta, ó, então só um clique. Um clique. Aqui tem uma curva, ó, eu clico e arrasto. Ó, e vou fazendo toda a volta. Até fechar a seleção toda aqui. Aliás, até fechar, sendo bem correto aqui com o programa, fechando o desenho com a caneta. Se isso vai ser uma seleção ou não, a gente vai definir depois. Tá? Então está feito ali todo o meu contorno. Ajuste fino. Então algumas partes não ficou muito bem feita, por exemplo aqui embaixo, ou aqui na ponta não ficou. Eu queria que aqui tivesse um lugar, eu queria que tivesse uma curvatura que não tem. Como é que eu faço depois esse ajuste, que eu chamo aqui de ajuste fino? Você vai fazer pela essa flecha aqui, ó. Eu tenho a ferramenta seleção de marcador, ela move tudo. Isso é, vamos supor que eu tivesse selecionado a almofada e precisasse mover toda a seleção. Então essa seta preta, que é chamada ferramenta seleção de marcador, eu movo tudo, ó. Se eu quiser deslocar a minha marcação de caneta, eu uso a flecha preta. Se eu quiser mexer num vértice que eu criei específico, aí eu vou apertar aqui, ó, a branca chamada ferramenta de seleção direta. Que aí eu boto em cima aqui do vértice. Deixa eu clicar aqui em um vértice. Ó, agora dei 2 cliques, ficou só marcado de azul ele, tá vendo? Aí eu mexo só nesse vértice, ó. Ó, ficou marcado azul, ó. Mexo só nesse. E aí eu consigo fazer o ajuste mais preciso. Ó. Ficou azul, ó, o vértice. Ó. Tá. Se quiser, você pode usar o Ctrl para alternar entre a flecha preta e a flecha branca. 2 cliques, ó. Passei para a flecha preta, movi tudo, ó. Ctrl Z. Aí agora 2 cliques, clico, ó, selecionei só esse azul, movo só aquele vértice, ó. Esse ficou azul, só, mas é a flecha branca, ó. Quero passar para a flecha preta de novo, 2 cliques, clicou flecha preta, movi tudo. Quero passar para a flecha branca, 2 cliques aqui, ó, dou um clique no vértice que eu quero e movo, ó. Então é o Ctrl que eu bati ali no teclado. E aí você vai arrumando todo o contorno do que você quer criar depois. Vai ser criado a seleção, o que vai ser criado a gente vai definir depois. Porém, antes tem um ajuste bem interessante, que é o ajuste que a gente vai fazer, que é a questão do vértice. Vocês perceberam que o vértice ele pode ser reto ou curvado? Vamos ver esse aqui. Esse aqui é curvado. Ó. Ele possui 2 antenas, que é uma curva BZ, ó, que você controla. Estou apertando o botão esquerdo e arrastando. Ó. Então isso aqui é um vértice com estrutura de curvatura. Certo? Este vértice já não tem, ó, essa estrutura de curvatura. E daí você que define se você quer que o vértice seja com curvatura ou não. Lógico, vocês perceberam que isso aí você define quando cria, mas você pode alterar depois, caso você se arrependa. Eu queria, por exemplo, que este aqui, que é reto, eu queria que fosse de curvatura. Então você pode alterar depois. Para isso tem uma ferramenta específica. Então aqui na caneta, aperto e seguro, eu tenho aqui, ó, ferramenta converter pontos. Então, como funciona a ferramenta converter pontos? Você dá um clique, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Ele converte já para curvatura. Agora eu vou apertar o Ctrl para usar a ferramenta branca para puxar, tá vendo? Então soltei, ó. Ele está já no modo curvatura. Ah, eu quero levar ele de volta para ponto. Só um clique, ó. Voltou a ser ponto.
direto, linear que a gente fala, não tem mais a curvatura. Aí eu vou pegar aqui, apertar o Ctrl, vou puxar com a seta branca. Me arrependi, quero que seja a curvatura de novo. Sem o Ctrl, com o símbolo da ferramenta converter pontos, dá um clique. Tá? Já voltou a ser. Ó. Então, um clique ele desfaz, um clique, você pode até arrastar já, clique e arrasta, ele vira de novo. Então, um clique e arrasta, ele vira curva, um clique ele volta a ser reto. Ó. Um clique arrasta a curva, um clique e volta a ser reto. Para mexer o vértice sempre com a flecha branca. Tá, então, para frente, para trás. Com isso, você vai definindo como é que é todo o contorno. Então, para realmente você fazer elementos curvos, o melhor seria a caneta, tá? Imaginando que você quer fazer aquela seleção precisa manualmente, não usando os recursos do programa, usando manual mesmo, seria a caneta. Então, aqui no caso desse, se quiser selecionar essas frutas aqui, ó, é complicado fazer com um laço poligonal. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de caneta, ó, e vou fazendo. Ó. Fechei. Depois eu vou pegar a flecha, eu movo tudo com a flecha preta e com a flecha branca só um vértice, mexo só a flecha preta, pego tudo. Flecha branca, clico e mexo só em um. Quando você está com um vértice selecionado, como esse, com o botão direito, você pode excluir ele. Essa é uma forma de você excluir. A outra forma que você pode excluir é na própria caneta. Aqui eu tenho um chamado ferramenta excluir ponto de ancoragem, que ele vai deixar com essa característica caneta. E você pode vir, então pode botar aqui, e depois passar para subtrair, e você vai tirando. Ó. Tanto faz, na verdade faz a mesma coisa. Tá? Então você pode tanto usar este ícone, quanto usar o ícone da seta branca, que é essa aqui, botão direito, excluir excluir ponto de ancoragem. Certo? Vamos fazer então, deixa eu botar uma seta preta neste aqui, deletar ele. Vamos deixar aquele lá que já está marcado. E vamos definir agora o que eu vou fazer com isso aqui.